Oi, gente, tudo bem? Esse é o terceiro dia da série 15 Dias para Despertar. Essa série de vídeos em que eu faço um convite para você e para mim mesma, para a gente tentar colocar em prática aí no nosso dia a dia, para que nós possamos despertar para quem nós somos de verdade, despertar para a nossa vida mesmo, para a gente sair do piloto automático e viver de verdade. Bom, fazendo um lembrete, né? Relembrando o que eu falei ontem para vocês bem rapidinho. Ontem eu falei sobre soltar, né? Sobre essa que nós temos que aprender a soltar especialmente o apego que a gente tem sobre os resultados. E aí eu contei para vocês como eu vivi isso na prática com essa própria série de vídeos aqui. E hoje é domingo, eu estou gravando esse vídeo no domingo, começa uma nova semana e começa para mim um novo desafio que é atrelar essas pequenas práticas, essa mudança, principalmente mudança de mentalidade, durante uma semana, uma rotina cheia, né, em que eu tenho muitas tarefas, mas eu estou disposta a fazer isso, eu te convido a fazer também. Nesse terceiro vídeo, eu gostaria de te convidar a não criar expectativas. Ai, que coisa difícil. Gente, se tem uma coisa que estraga a gostosura das coisas na minha vida, é quando eu crio expectativas. Eu comecei a refletir sobre algumas atividades que eu tenho no meu dia a dia, por exemplo, o trabalho que eu tenho com personalizados. E aí, já tem algum tempinho que eu tenho pensado em não trabalhar mais com isso. E aí, quando eu paro para pensar no motivo, a maior parte dele eu penso que eu não estou obtendo muito lucro, que eu não estou vendendo quanto gostaria. Mas aí, em outro momento, eu penso que eu não estou vendendo quanto eu gostaria porque eu não divulgo tanto por não ter tempo mesmo. É uma atividade que eu não consigo me dedicar 100%. E eu acho que eu nem queria, porque eu gosto tanto de fazer várias coisas ao mesmo tempo e que eu acho que eu não conseguiria estar trabalhando só com isso, e eu também amo ser professora, por exemplo. Mas o que acontece? Ontem, né, acho que esse estar disponível para esses 15 dias para ter uma mudança, né, começar a mudar várias coisas e principalmente mudar de paradigma e dos pensamentos, me veio a cabeça, gente, eu não tô seguindo um cronograma, eu tinha feito um cronograma e hoje não seria isso, mas eu tô seguindo realmente o meu coração e o que veio dentro de mim. Depois desse soltar os desejos, soltar o resultado, soltar o que eu espero das coisas, me veio o seguinte pensamento ontem, que eu gostava muito de fazer os personalizados e era uma forma de me expressar. Muitas vezes eu via como uma terapia o momento que eu chegava aqui e ficava criando e tudo mais. E começou a ficar chato quando eu comecei a esperar, né? Quando eu criei expectativas. Então, um exemplo, é uma renda extra, mas eu quero que se torne uma empresa. E, gente, calma. É claro que nós nos colocamos nesse lugar. Quando você começa algo, principalmente se é algo que você vai ganhar dinheiro, se você quer fazer uma renda e tudo mais, é preciso ter um planejamento. Inclusive, uma coisa que eu tenho muito problema em fazer é planejar, de verdade, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você cria aquele planejamento, aí a gente volta para o dia de ontem, a gente tem que soltar ele, claro que fazer os passos que você julga que são necessários. Mas quando um exemplo, eu tô aqui começando a minha semana nos personalizados e começo a divulgar. Só que aí eu tô criando a expectativa de quantas vendas será que eu vou fazer. Eu não estou me colocando no lugar de, assim, um exemplo. Essa semana eu vou fazer tantas vendas. Eu acho que é diferente. Quando eu falo assim, quando eu escrevo, inclusive eu consigo vender mais. Mas por quê? Porque eu tô colocando mais um lugar de desejo e soltei lá. Né? Teve uma semana, por exemplo, que eu fazia o planejamento do que eu ia fazer aqui nos personalizados. Aí eu escrevia assim, manhã. Aí eu colocava o que eu ia fazer e aí eu dizia assim, fazer 5 vendas. Mas eu soltava, não era no lugar de expectativa. Era simplesmente como se fosse mais uma tarefa. Eu fazia o que me era possível e engraçado, né? Não tão engraçado assim, eu acho que eu tô achando que foi coincidência, mas não foi. Eu fiz muito mais do que essas 5 vendas. Agora, quando eu me coloco assim, um exemplo, para tirar tanto, eu preciso fazer tantas vendas. E aí é isso. E aí, quando eu recebo um pedido, eu fico naquele foco, mas um foco errado, com aquela energia de será que eu vou conseguir lucrar? Mas eu fiz 2 vendas agora, eu preciso fazer mais 3 para chegar na minha meta. Então, é uma expectativa que às vezes vai me devorando, entende? Então, é difícil, porque o ser humano, ele cria expectativa para tudo. Mas, de algum modo, a gente tem que evitar criar essas expectativas. Ou, pelo menos, quando criar, soltar, como eu falei para vocês, né? Então, a expectativa, eu tenho um desejo. Se é um desejo ali que eu consigo realizar agora, né?
ou que eu tenho passos a seguir para realizá-lo no futuro, que eu me coloco nesse lugar de, tá, eu espero conseguir isso nesse lugar que eu estou e solto. Mas lembrando que não é um soltar de não fazer nada, né, gente? É um soltar de não tô pensando lá no resultado final. Ah, tá, mas tem gente que faz visualização e é você pensar no resultado final. Quando a gente faz a visualização, o que que eu entendo? Eu tô pensando lá no resultado final do que eu vou obter, mas para que eu consiga sentir. Porque não é assim? Eu preciso sentir. Então, um exemplo, se eu quero levar aos personalizados como empresa, como que sou eu a empresária que já fatura, que tem funcionário, né? É isso, no estado de no sentir. Agora, no dia a dia, quando eu começo a só jogar as expectativas lá e ficar naquela, que fica chato, gente. Fica chato. E sabe, baixar, bem diz, eu também estudo sobre baixar, não sei se vocês já ouviram falar, como que a gente tem que, no dia a dia, fazer aquilo que está nos empolgando. Era uma coisa que me empolgava, é uma coisa que começou a tornar-se chata quando eu coloquei nesse lugar rígido de que eu tenho que conseguir isso aqui. Não tô conseguindo. E outra, né, pra gente encerrar esse bate-papo, que precisa ser curto. A ideia é que seja curto, pra você refletir um pouco aí. Além de ter se tornado chato, o que que eu vejo? Que ficou chato porque eu tô colocando o foco no lugar errado. E aí muitas vezes eu tô deixando de focar em outras coisas do próprio personalizado, sabe? Na parte divertida, eu esqueci. Eu me apeguei tanto às expectativas que eu tinha aqui que eu esqueci. Aí fica fácil pensar em desistir, né? Bom, é isso. Bom, te faço convite. Comenta aqui se faz sentido pra você de algum modo, se você também queria muitas expectativas, o que que era legal na sua vida e que de algum modo tornou-se chato. É claro que na nossa rotina, né, no nosso dia a dia, nós quando somos adultos, vai ter a parte chata de tudo, gente. Mas a questão é quando a gente se envolve mais com ela e esquece de ser fluido, né, nas coisas. Eu fluía muito mais quando eu criei, né? E agora eu vejo que se tornou chato. Mas eu vou aplicar isso essa semana, não criar expectativas, mas viver ali a minha empolgação. Até amanhã.